perguntas, curiosidades na nossa cabeça, tentando entender esse mercado, e para isso que a gente está aqui hoje, para entender um pouquinho de como vai funcionar, como que está funcionando hoje, e como que vocês podem se posicionar melhor no mercado com o conhecimento que a Blue traz aí para a gente. Mas vamos lá, deixa eu contar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Felipe Batista, certo? Eu moro no Rio Grande do Sul, então não estranho um tu perdido aí, que isso não é meio que padrão aqui, né? Mas eu trabalho no mercado de desenvolvimento há alguns anos, e hoje eu atuo para várias empresas em São Paulo, né? Sendo uma delas do setor imobiliário, que eu dedico a maior parte do tempo. E alguns outros é freelance, então a gente acaba dedicando pequenas porções de tempo, mas ajuda a compensar o salário. Então, nego que é sênior, existe, mas é estranho, mas existe. Mas beleza. Então, eu iniciei, vamos voltar alguns milhões de anos atrás, quando o Filipinho era pequeno, certo? Filipinho, com 7 anos de idade, ele conhece seu primeiro computador. Aí, contando essa história, vocês imaginam, nossa, ele sabe cada detalhe. Eu não lembro nada de como era o computador. Eu só sei que quando eu sentava na frente dele, cara, era muito legal. Eu gostava de jogar o joguinho. Na época era Windows 95 ainda. E aí a gente esperava a tela entrar em descanso de tela para ver o labirinto passando, assim, talvez alguns viram isso já, outros viram pelo YouTube, e, cara, isso ia me chamando a atenção, e eu olhava aquela máquina, e eu, poxa, muito legal estar aqui envolvido nisso, jogando, daqui a pouco mais eu entrei para a escola, e aí eu aprendi a usar Word, Excel, que a gente usa praticamente todo dia nas nossas tarefas, né, para documentação, enfim. E aí, tipo, aprendendo uma funçãozinha de Excel, aprendendo como que formata o Word, e isso foi sempre trazendo essa curiosidade de saber como é que essa máquina ela entende tudo isso, né? Jogar Zuma, cara, jogava muito Zuma. Vários mouse foram perdidos graças a esse jogo. Boa, João. E eu ficava pensando assim, como é que funciona isso aí? Como é que, sabe? Começou a atiçar essa curiosidade em mim, e eu querendo saber como que aquilo funcionava. E mais precisamente ali pelo ensino médio, já quase terminando, né? Eu precisava decidir que rumo que eu ia tomar a minha carreira. Talvez não com essa intensidade que a gente está comentando aqui, mas eu entendi que, cara, eu tenho que trabalhar com alguma coisa, eu tenho que arranjar um trampo em algum lugar, eu preciso trabalhar com algo que eu gosto, e o que eu gosto é mexer com o computador, é estar envolvendo nisso. Eu não sabia o que eu queria, na verdade, mas eu sabia que era nessa área. E graças ao suporte, claro, da minha família, né, eles me enviaram então para a faculdade, para conhecer os cursos e tudo mais, indo em eventos, palestras, para tentar entender aonde que eu ia me encaixar. Então, digo para vocês, aproveitem cada palestra que vocês têm aqui na Blue, procurem outros eventos, comunidades também para interagir com devs. Isso ajuda vocês a crescer muito mais como pessoas dentro da área, né? E aí, nessa época, que eu estou saindo do ensino médio e decidindo qual faculdade eu vou seguir, então eu decidi, cara, existem algumas áreas que são do meu interesse, hoje, que nessa altura do campeonato eu já tinha uma ideia, mais ou menos. Eu queria, assim, manutenção de computadores, que era uma coisa que eu já fazia, de tão curioso que eu era, eu pegava o computador, abria, tirava a memória, botava para cima e para baixo, às vezes estragava o computador, aí meu pai me castigava e mandava no técnico. E aí, tipo, essa curiosidade me fez querer ir para essa área. Mas, dentro dessa área, eu descobri também que dava para trabalhar desenvolvendo sites. Então, comecei a aprender HTML, CSS, e na época o JavaScript ele era uma coisa muito nova ainda, né? Pelo menos dentro da minha área de estudo ali. E aí eu comecei a ver essas coisas e eu entendi, cara, eu acho que eu vou fazer computação, porque, porra, tem na faculdade aqui próxima de casa, né? Ciência da computação, e já que é próximo, é computação, então eu vou fazer isso, sabe? Cara, é a pior coisa da vida quando a gente é jovem e precisa tomar uma decisão dessas.
sem ter alguém para dar um overview, assim, do que vai acontecer, sabe? Mas beleza, eu com 16 anos entrei na faculdade, todos os semestres que tinha que renovar, a menina pedia a carteira de reservista, porque eu não tinha ainda, eu tinha 16 anos. E aí eu falava, moça, mas eu não tinha, e o sistema pedia aquilo. E aí eu começava, cara, mas como esse sistema funciona, sabe? Começava a disparar esses gatilhos. Como que o sistema não sabe que com 16 anos não tem isso? Como? E aí foi surgindo algumas curiosidades sobre essa área. Quando eu entro na faculdade, então eu aprendo lógica de programação, e aí eu começo a entender, é dessa maneira, então, que o computador trabalha. E aí eu comecei a me interessar mais e mais pela questão de desenvolvimento web, mas sempre naquela coisa assim de freelancer, nunca dedicando para um trabalho específico. Então eu comecei a fazer, sei lá, um sitezinho para uma pessoa que queria expor produtos, daqui a pouco eu fiz um portfólio meu, mas não era tão bonito porque não dava para criar várias coisas, porque não tinha portfólio, então abandonava, criava um formulário. Só que tudo isso muito básico ainda, JavaScript, às vezes PHP, que dominava, mas sem entender muito o que era, sabe, seguindo documentação, Hello World, exemplos que eu encontrava na internet, até que eu começo a conhecer o WordPress, aí o negócio ganha um corpo mais, né? Aí no WordPress já tem mais funções, e aí eu precisava cuidar de algumas questões de estilos e tudo mais, e aí eu fui me interessando muito por essa área de desenvolvimento. Na faculdade, eu aprendi C como base, e aí, óbvio, em linguagem web, aprendi PHP, CSS, JavaScript e tudo mais. E aí que eu comecei a entender, cara, é isso aqui. E sempre, nesse momento da faculdade, aplicando vagas para concorrer a oportunidade de emprego. Uma coisa muito importante é quando a gente está estudando, para entrar na área de tecnologia, é a gente ter essa visão, cara, eu não sei nada, como que eu vou me apresentar para as empresas? E essa era a questão que eu trazia comigo na época. Como que eu vou... Eu, Felipe, com, sei lá, 17, 18 anos, sem conhecer nada do mundo, como que eu vou mostrar para a empresa que, sei lá, tem algum valor de mercado, sabe? Então essa era uma dúvida que eu tinha, e que acabou me impedindo de progredir muito, porque eu parei de estudar algumas coisas e tentava entrar em contato com empresas, entrar para vagas, e aí quando eu ia para a vaga, eu via que eu não estava preparado para aquela vaga, eu voltava, eu não recebia um feedback positivo, então eu me frustrei muito nessa época, porque, cara, eu queria entrar para a área, mas eu não conseguia, sabe? Então, eu fui aplicando para vagas de estágio, consegui uma vaga de estágio na Gerdau, aqui no Rio Grande do Sul, é uma empresa de mineração, né? Acho que muitos de vocês devem conhecer, é uma das maiores do Brasil aí. E eu trabalhei na área de TI com eles, só que era na área de TI e governança. Cara, quando eu entrei lá, eu não sabia nada, mas exatamente nada do que eu estava fazendo lá, sabe? Eu tinha que fazer carrinho de compras, tinha que fazer desenvolvimento de gestão de mudanças. Cara, não entendia nada do que estava acontecendo, mas eu consegui a vaga, entendeu? Então, cara, vamos fazer. Então, quando eu entrei lá, cara, a empresa ela deu um suporte fenomenal para aprender o começo ali e tudo mais. Então, o que eu fazia exatamente lá? Existia um setor que cuidava da parte da alteração dos softwares da empresa. Então, se mudasse, sei lá, a cor do botão, a empresa X, que era terceirizada, mudaria esse botão e eu precisaria pegar o valor, fazer o pagamento, mandar. E eu precisaria pegar o ticket também e acompanhar o ticket para ver em que fase ele estava, para eu poder também certificar que para ele receber esse pagamento, ele tinha que ter concluído o ticket. É basicamente o que um Scrum Master faz hoje, mas de uma forma bem menos onerosa, né? Porque eu era só um estagiário, né? Então, eu fui aprendendo muito, e essa empresa, ela dava muitos treinamentos lá, eu consegui aprender muito sobre Agile, sobre como são metodologias ágeis, Double Diamond, quem já ouviu falar, Scrum, que eu acabei de falar, e, tipo, fui ampliando meu conhecimento sobre essa área, porque, cara, eu entrei, mas eu não sabia nada de metodologia ágil para entender como que funciona a brincadeira. Lá eu aprendi, então, como que funciona um ciclo de desenvolvimento, ideação,
e tudo mais, e isso foi me interessando cada vez mais, certo? Só que, no entanto, o estágio ele tem um limite, né, de tempo, e acabou minha terceira renovação e eu fui desligado da empresa, né? Eu acabei não sendo efetivado na área, devido a problemas da economia da época, eles estavam diminuindo toda a área de TI, enfim, detalhes da empresa que não vem ao caso agora. Mas é uma coisa de se pensar, cara, eu estava num lugar muito, muito legal, muito fantástico, que, sabe, tinha esse carinho, essa preocupação com as pessoas, e aí você, cara, você recebe um baque desse, putz, e agora, o que eu vou fazer? Certo? Então, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, é não se deixem abalar por um não, certo? E é aquela máxima que todos falam, né? O não a gente já tem. Então, vão atrás do sim, independente do que vocês precisem. E eu fui atrás do meu. Mas eu também não podia ficar parado, certo? Então, eu comecei a trabalhar na 99. Muitos de vocês devem saber que para trabalhar com 99 basta ter uma carteira de habilitação em um veículo autorizado, né? Então, eu vi nessa oportunidade um jeito de crescer de fazer dinheiro e continuar crescendo e me profissionalizando. Então, nos tempos livres, eu estudava, fazia portfólio e no resto do dia eu trabalhava como motorista. E na época dava um bom dinheiro, sabe? Até que eu consegui, né, aplicar para uma vaga de estágio, mas de suporte, certo? Então, eu entrei na minha área. Eu falei, putz, entrei na minha área. Só que eu dava suporte na máquina do funcionário, às vezes ia lá no servidor da empresa, fazia uma manutenção lá, um backup das pastas, era uma coisa assim mais operacional, sabe? E nessa mesma empresa, que é a Salux, a Informatização e Saúde, eles fazem sistemas de gestão hospitalar. Eu pensei, cara, eu tô do lado aqui, né? A hora que abrir, eu tento entrar no desenvolvimento ali. E o meu supervisor do estágio falou, cara, a hora que abrir, eu te jogo lá dentro. Eu, pô, tem um parceiro aqui, né? Então eu fiquei dedicando o máximo, tudo que eu podia nessa vaga, porque eu, cara, eu queria estar lá dentro, porque eu sabia que de lá eu conseguiria entrar na área do desenvolvimento. Então eu fiz esse network com o pessoal da empresa, conversava com todo mundo, tentava ser uma pessoa amigável, sabe? Quando alguém precisava arrumar o computador, cara, eu ficava, às vezes, até passava do horário um pouquinho e falava, oh, cara, não se preocupa, eu vou arrumar aqui, não precisa se preocupar em relação ao estar a mais aqui, porque, porra, o funcionário precisa disso, e as pessoas gostavam dessa proatividade que eu tinha por estar lá. Então, eu arrumava notebooks, consertava switch, roteador, toda aquela parte infra ali do pessoal. E aí surgiu duas surpresas nesse caminho. Então, hoje, né, nessa data, né, eu tive a oportunidade de ser pai. Então, nessa época da minha vida, a gente teve essa surpresa, digamos assim, né? Só que, assim, a gente estava se preparando para ter filhos, né? Mas não sabia que viriam dois de uma vez só. Então, tipo, fui pai de gêmeos, dois meninos, e aí nessa época o meu colega falou, cara, a gente precisa te efetivar, não tem como é que você vai sustentar dois nenês sem um emprego decente, sabe? E aí foi nessa hora que eu consegui entrar na área do desenvolvimento, que pagava um pouquinho mais. E aí, cara, esses 2 anos que eu fiquei desenvolvendo lá foi surreal, porque tudo aconteceu. Eu tive que aprender uma linguagem nova, basicamente, né? Eu vinha de um background de PHP, MySQL e HTML, JavaScript, sabe, uma coisa web, e aí agora eu vou pegar um .NET, um Oracle, uma coisa mais real, um negócio mais, sabe, eu tenho que configurar uma VM na Azure. Pô, isso daí eu nunca tinha visto na vida. Então, cara, foi um aprendizado, assim, nessa época muito forte. Então, e o mais legal, né, que além de eu estar dentro da empresa como desenvolvedor, eu pude aprender muito sobre como que é a metodologia de desenvolvimento, como criar uma tela, como, sabe, os conceitos por trás do desenvolvimento. Então, eu brinco até, estava brincando com o pessoal, né, uma vez, que dizia assim, o mais legal do desenvolvimento é quando você pode trabalhar aprendendo, né? E era o que eu tinha lá. Então, cara, eu aprendi
C Sharp, Power Builder, que era a linguagem do software, Oracle 11, trabalhava direto com Jira, Confluence, documentação. Então, cara, demais as oportunidades que eu tive nessa empresa. E lá eu comecei a aprender sobre APIs, REST. E aí, quando eu toquei na API REST, aí cara, faz sentido isso aqui. E aí eu comecei a trabalhar com integração de sistemas para terceiro. E aí você pensa, que integração um sistema de gestão hospitalar pode ter, certo? Então, vocês imaginam que vocês estão entrando no hospital para uma consulta normal, assim, sem ser algo emergencial. Vocês precisam consultar dentro do hospital e, para isso, vocês precisam chegar na atendente, fazer todo aquele cadastro. Então, a ideia era que a pessoa conseguisse fazer o agendamento de consultas de rotina pelo WhatsApp. Então, vocês imaginam, cara, um back-end monstro atrás, com o C Sharp, falando com o banco de dados, mandando para o WhatsApp do cliente, e aí a pessoa aqui no celular, falando de casa, ela marca a agenda, um tempo antes ela é avisada dessa agenda, e quando a pessoa estiver chegando próximo ao hospital, notifica na tela do doutor, ó, fulano de tal está vindo. Sei lá, no raio de 1 quilômetro do hospital, ele já, ó, confirmado que esse cara vai vir. Então, um baita de um serviço muito legal, com uma integração simples em C Sharp, um banco de dados Oracle, obviamente robusto, que aguenta toda essa requisição, mas que traz uma facilidade no dia a dia da pessoa que vai ao hospital para esse tipo de consulta. Então, quando eu comecei a mexer com isso, aí, pô, vamos integrar com outro sistema, vamos integrar com esse sistema do terceiro aqui, que ele é um sistema bom. Cara, foram surgindo várias oportunidades dentro da própria empresa. Eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com o CEO da empresa. Então, nós tínhamos uma brincadeira que a gente falava, né, que era bate-caverna. A gente ia para lá, ia eu, o PO, o CEO, e ficava lá tendo ideias, buscando soluções. E você imagina, cara, esse rapaz tem só 24 anos nessa época. Vocês imaginam estar do lado do dono da empresa, dos gerentes, construindo soluções para um hospital que não pode parar, porque se parar, o pessoal do SUS vai passar mal. Então tinha uma pressão psicológica. Então vocês imaginam como que a cabeça da gente tem que estar nessa hora. Então, cara, é uma coisa muito bacana. Depois dessa experiência, eu tive a experiência de trabalhar aí sim diretamente com desenvolvimento web, também numa empresa de gestão hospitalar, de sistemas de gestão hospitalar, trabalhando com JavaScript, com React, TypeScript, basicamente, criando layouts. Mas isso só foi possível porque eu agreguei muito conhecimento nessa época e aí pude me alavancar para próximas oportunidades. Então, dessa experiência, eu queria compartilhar com vocês, né, 2 pontos, né, muito importantes. A resiliência emocional é muito importante em qualquer emprego que vocês tenham, certo? Isso faz parte das soft skills aí que a gente precisa no mercado de trabalho, porque essa brincadeira que eu falava, às vezes, né, que a gente tinha, pô, o pessoal do SUS aí parou o sistema do hospital e o pessoal do SUS está atrasando, eles estão tendo que pegar. Vocês já imaginaram a dimensão de um bug num programa de hospital? Sabe o que poderia acontecer? Por exemplo, eu trabalhei com uma coisinha chamada aprazamento e checagem, que é uma tabela onde as enfermeiras olham toda a medicação que cada paciente vai tomar em qualquer área do hospital. Então, vocês imaginam um paciente terminal e o seu aplicativo trava, ou não exibe um remédio importante que esse paciente. Então, assim, cara, eu não sei se eu tive a sorte de entrar nessa empresa para ter dimensão real de problemas que um bug pode trazer, mas quando eu pensava nisso, eu ficava muito, sabe, putz, eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito. E aí isso, se a gente se deixar levar por esse pensamento, a gente pode acabar se sabotando de novo, sabe? Nessa época, eu, graças a Deus, já tinha uma ideia um pouquinho melhor na cabeça, então não me deixava abalar. Não, vamos corrigir, vamos lá, é isso, vamos
sobe ali, vamos ver o que dá. Não deu, volta e arruma e vamos de novo. Porque eu já tinha aquele background de metodologia ágil que eu trouxe lá de trás, entendeu? Então, aprendendo isso hoje, claro, né? Eu tenho a oportunidade de trabalhar no ramo de PropTech, que é bem menos, digamos assim, que a responsabilidade é bem menor do que um hospital, mas também tem suas particularidades, né? Hoje eu atuo como desenvolvedor full stack, trabalhando na stack de JavaScript com React, TypeScript, back-end a gente usa o Firebase, e também a gente usa Node.js. Tá? Depois, se alguém tiver dúvida, a gente pode trocar uma ideia sobre cada coisinha dessa para vocês terem uma noção. Basicamente, a solução ela ajuda o proprietário de uma casa a criar um contrato de aluguel personalizado para cada situação, né, que se encontra. E depois desse contrato criado, o sistema ele vai enviar avisos para o inquilino, vai enviar também o boleto para o pagamento, ou Pix agora, né, para esse inquilino pagar. Vai também ter os seguros. Então, tipo, é uma solução que vai ajudar o proprietário a ficar tranquilo, a só receber o pagamento no final do mês e não precisar se preocupar com o aluguel. Então, é uma solução hoje que tem crescido muito no mercado e o investimento nas PropTechs tem crescido muito também. É uma startup, né? Essa que eu trabalho hoje. Então, basicamente, essas são as experiências, né, que eu tenho. E, cara, falando um pouquinho de cada uma delas, eu me lembro de vários momentos específicos, né? Mas o que me move nessa área, né? O que me motiva nessa área, né? Lá no começo, quando o Filipinho, de 7 anos, começou a ver aquele computador, ele via uma luzinha, um pixel piscando na tela e, nossa, é isso, pô. Hoje, mudou um pouquinho a quantidade de pixels, mas, cara, é basicamente o mesmo. Por exemplo, eu estou aqui olhando para vocês agora, eu vejo alguns sorrisos, alguns rostos aqui, eu vejo, cara, como é que, a pergunta clássica, né, do desenvolvedor web, como é que centraliza a imagem nessa div aqui? Como é que o cara do Google fez isso? Porque eu sei fazer do jeito, daqui a pouco não é o melhor jeito, né? Então fica essa curiosidade, daqui a pouco o botãozinho de REC ali piscando. Cara, esse tipo de coisa. E aí, quando eu consigo fazer aquilo ali, valeu a pena, consegui, sabe? Um desafio que eu tenho hoje em relação a isso, cara, eu quero criar, sei lá, um input de medida, eu ainda estou batendo cabeça para idealizar ele, mas a construção dele eu já consegui fazer. Que é basicamente aquele input de range que ele vai saindo, selecionando assim para os lados. E aí eu pensei, cara, mas eu preciso botar como se fosse um medidor, assim, do verdinho para o vermelho passando pelo amarelo, identificando temperatura, por exemplo. Como que eu faço isso, sabe? Ah, pô, fácil, Felipe. Não... Ah, mas aí eu estou usando aqui Styled Components, eu estou usando React, eu estou usando alguma lib específica, aí as coisas começam a diminuir o escopo. Porque se eu falar assim, faz isso, a galera, não, mas eu já sei fazer dessa maneira, outras vão pensar, ih, como é que eu vou começar? Né? Alguns já devem estar se pensando, que merda que ele está falando, né? Que coisa que ele está falando, não entendi nada. Então, quando a gente entra, e esse tem sido um desafio que eu estou desenvolvendo aos poucos, quando você entra numa empresa, apesar de você conhecer bastante a tecnologia, como tecnologias web agora estão em ascensão, às vezes o jeito que a empresa usa para desenvolver é de uma maneira que talvez não seja a mais adequada, mas é como eles resolvem. Então, às vezes também o jeito que a gente pensa em resolver aquele problema não é o jeito mais correto. Isso foi uma experiência que eu tirei nas 2 últimas empresas que eu participei. Uma das empresas, ela era muito regrada, tinha que ter storybook, tinha que ter as variações, tinha que seguir à risca toda o design. Se tivesse um pixel diferente, já voltava o card e refazia. E nessa última empresa, agora que eu estou na Mobbing,
que é PropTech, ela é um pouquinho mais para acelerar a ideia, então, tipo, cara, põe que desse jeito mais ou menos e vai. Como que você vai fazer, a gente vê depois, entendeu? Então é mais aberto, então, cara, varia de cada empresa vai ter uma estrutura e cabe a cada um de nós tá preparado para resolver esses problemas. E aí, novamente, nessa empresa que eu estou hoje, eu tenho a oportunidade de aprender muito. Além de aprender a questão da empresa, eu posso me profissionalizar com algumas coisas que a empresa me dá acesso. Por exemplo, a empresa me dá acesso a curso XYZ, eu estou lá fazendo. Porque quando o chefe perguntar, aí, pessoal, vocês sabem fazer tal coisa? Não sei, mas eu acho que naquele curso que o chefe passou ali, tem. Eu vou dar uma estudadinha e volto. Poxa, chefe, vai, ó, esse curso que eu estou pagando aí está sendo usado, ele está sendo valorizado, entendeu? Nessa hora que a gente começa a usar algumas soft skills de comunicação, de mostrar o interesse para a pessoa de estar dentro. E essas demonstrações ajudam a gente a criar um ambiente de desenvolvimento melhor e ajudam a gente a estar lá dentro usando as tecnologias da maneira correta. Deixa eu olhar aqui minhas anotações. Vocês não fiquem perdidos aqui, porque é o seguinte, no meu setor de desenvolvimento home office aqui, eu tenho uma tela aqui em cima, eu tenho uma câmerazinha no meio, uma na direita e uma na esquerda aqui, que vão me norteando. Aí, às vezes, eu dou uma perdida aqui. Deixa eu ver aqui. Show de bola. O interesse na tecnologia, a visão dessa área. Boa. A visão que eu vejo dessa área, tá? Hoje, eu foquei meu estudo. Anteriormente, eu comecei com desenvolvimento nativo para Windows, né? Foi por onde eu iniciei. E aí, depois eu disse para mim, cara, vou aproveitar que eu já aprendi bastante aqui nessa empresa e agora eu quero aprender desenvolvimento web. E aí, qual que é a visão que eu tinha da nossa área, tá? Eu vi aqui o desenvolvimento web, principalmente com o React, que foi quem me chamou mais atenção nesse momento, era o seguinte, eu desenvolvi React para web. Na web, eu posso criar um PWA, onde eu posso instalar esse aplicativo no desktop e no mobile. Com um código só, eu tenho, teoricamente, né, um aplicativo para celular e para desktop. Aí bom, legal. Aí com o React, eu tenho uma outra parte do React, que é o React Native. Aí eu já olho assim, pô, React Native, eu desenvolvo para Android, iOS, para smartwatch, para TV. Bom, então quer dizer, eu tenho um leque muito grande aqui que eu posso atender. E posso também, com JavaScript, usando Express, fazer as APIs. E, cara, eu sempre me perco no nome dessa outra tecnologia, que é muito parecida com o Express. Enfim, É o ela... Nest.js? não é um Nest ainda. Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu uso um app aqui, mas às vezes eu tenho preguiça de baixar a aplicação. É o Express e o... Cara, é que é muito parecido. Electron, aí, ó. Começa com E. O Electron, ele me permite desenvolver aplicações para sistemas operacionais Windows e iOS. Né? Então, pô, com o Electron, sei lá, eu consigo desenvolver o WhatsApp para Windows, por exemplo. Sei lá, um exemplo. Então, cara, quando eu vi essa ideia do JavaScript, essas libs crescendo, o Node também, né, entrando em alta, eu comecei a ver, cara, eu preciso focar meus estudos nessa área. Então, eu comecei com o React, obviamente, que é web, né? E aí, no React, eu já peguei o Node também, porque eu precisava criar a API para se comunicar com meus serviços. Então, cara, eu tendo essa visão, e aí, obviamente, que é o cargo que eu ocupo hoje, que é desenvolvedor full stack, com essa linguagem, eu consigo atender suprir toda a necessidade dessa stack. Então, consigo fazer API, consigo fazer a integração, por exemplo, com o Firebase direto do front-end,
pô, o Firebase é uma mão na roda, quem quiser ou quem já conhece para fazer aplicações, é muito legal. Acho que o MongoDB também tem sua versão grátis também, muito legal. Então, tudo isso me fez ter, pô, se eu posso atender a todas as áreas, eu preciso focar meu estudo nisso. Então, eu comecei a estudar React, comecei a estudar React Native para trabalhar desenvolvendo isso. E, cara, quando você tem essa ideia, onde que eu vou buscar informações, né? Eu comecei através de eventos, diversos eventos, através de contatos que eu tinha. Então, eu tinha alguns contatos que me indicaram a Digital Innovation, teve alguns contatos que me indicaram até o Dev Challenge, que é um projeto open source que ajuda as pessoas a desenvolverem suas habilidades. E eu acho super legal quem quiser participar depois. Eu até sou um voluntário lá, puxando a bandeirinha aí. Ó. Quem quiser participar da Challenge, é uma comunidade no Discord, tem o site também. E lá tem vários projetinhos que vocês podem fazer, e aí entra na comunidade, conversa. Lá também, no Dev Challenge, eu conheci o Hacktoberfest, que para mim é o evento mais engraçado e mais divertido que a gente tem, porque envolve toda a comunidade de tecnologia. Ele é patrocinado pela DigitalOcean, Intel e outras empresas. E no final você pode escolher plantar uma árvore. Se você conseguir cumprir o objetivo, você pode plantar uma árvore. Ou você resgata uma camiseta, que é a camiseta que eu estou usando hoje, né? Não que eu seja uma pessoa cruel, né? Eu também planto uma árvore aqui todo ano, depois do evento, né? Eu não preciso deixar eles fazer isso lá, né? Mas, cara, são eventos desse tipo que a gente aprende, a gente está junto, a gente troca. E eu queria aproveitar esse momento também para convidar vocês a conhecerem meu portfólio. Deixa eu ver se está aqui o link. Aqui. Vou mandar o meu portfólio para vocês. Vocês podem me adicionar nas redes sociais para a gente trocar experiência depois. E fiquem à vontade para criticar lá, dizer, ó, Felipe, esse layout está meio zoado aí, você não é tão desenvolvedor assim. Mas conta um pouquinho sobre mim. Quem estiver acessando já vai ver ali a fotinha da minha família, dos gêmeos. Então, eu vejo esse momento, a oportunidade da gente poder crescer muito na tecnologia. E eu escolhi essa stack de JavaScript justamente porque ela me dá esse background. E aí, quando eu pensei nisso, eu vi um professor, um instrutor me passar um feedback dizendo o seguinte, cara, a nossa função, a nossa de desenvolvedor, nosso cargo de desenvolvedor, é uma das poucas oportunidades que a gente tem de criar o nosso próprio portfólio. Nós podemos criar a nossa experiência, nós não precisamos trabalhar na área para ter experiência de alguma coisa. E eu, como assim? Esse cara tá meio louco, né? Ele usou algum tóxico aí para falar essas coisas. Mas depois pensando, cara, faz sentido, porque pensem, vocês vão aplicar para uma vaga, para algum local, e até uma dica que eu dou para o pessoal que a gente estuda junto aqui, né? Vocês vão fazer o que nesse lugar? O que essa empresa faz? Tenta recriar, fazer o layout, sabe? Um exemplo tosco, mas que é a pura verdade, né? Eu quero trabalhar hoje no Netflix. O que eu preciso fazer para trabalhar lá? O que eles usam? Existe uma extensão no Google, né? Acho que alguns já devem conhecer, mas é o Appleizer. Appleizer. Isso. Ele vai dizer exatamente qual que é a tecnologia daquele site, daquele sistema que está sendo usado. Aí você pega essas techs e estuda e tenta replicar aquilo que está sendo feito. No nosso exemplo do Netflix, né, tenta recriar o Netflix, o layout, o visual, ou faz um serviço onde você disponibiliza vídeos que as pessoas vão clicar e assinar naquela mesma visão que o Netflix tem. O que o pessoal comenta sobre isso, né? Pô, mandei meu portfólio para o Netflix, aí o recrutador vai olhar lá e, cara, essa pessoa que está aplicando para a vaga, sozinha ela conseguiu desenvolver essa estrutura toda que a nossa equipe, às vezes, tem que ficar alguns meses para aprovar. Vamos chamar essa pessoa para conversar com ela, para entender qual que é a ideia dela.
né? E aí, nesse momento, vocês têm que usar das soft skills que vocês estão aprendendo, que vocês vão aprender, para mostrar para eles o domínio que vocês têm e a tranquilidade que vocês têm em trabalhar nisso, sabe? Quando eu fui convidado para conversar com vocês hoje, eu não sabia nada do que eu ia falar, basicamente. Eu fiquei pensando, cara, como que eu posso compartilhar algo com essas pessoas? Então eu fiquei assim, cara, o que eu posso contar da minha história, das coisas que eu já fiz, que eles vão conseguir absorver, nem que seja de 1% dessa fala. Então, se tem algo que vocês podem absorver aí, sabe? Façam projetos de portfólio com as tecnologias que vocês querem, focando na empresa, na vaga que vocês querem ocupar. Vocês são desenvolvedor full stack? Busquem fazer aplicações full stack, que trabalham com web, pode trabalhar com aplicativo também, e um banco de dados, entendeu? Demonstra que vocês têm domínio. Vocês querem ser só front-end? Façam somente front-end também, sabe? Então, se tem algo que eu gostaria de passar para vocês, era isso, sabe? Foquem em seu momento, naquilo que vocês querem, porque depois que vocês estão na área, fica muito mais fácil de vocês olharem para os lados e agora, para onde que eu vou? Porque vocês já vão estar, digamos assim, com um bolso cheio de dinheiro, né? Trabalhando na área, eu acho que essa é a ideia. Mas vocês podem olhar assim, cara, agora eu estou tranquilo financeiramente, eu estou me sentindo preparado para esses desafios. Para onde que eu vou agora? Sabe? E eu acho que é isso que fica do meu pensamento. Hoje, eu, particularmente, eu estou olhando para algumas coisas, certo? Estou olhando para a inteligência artificial, para a questão de robôs, como que eu posso criar um robô para interagir com pessoas de uma maneira mais humanizada, entendeu? E aí, sei lá, alguns de vocês podem estar pensando, esse cara tá falando como que ele vai chegar em robô, cara, entendeu? Então, basta que a gente busque estudar, entenda qual o nosso momento e aí a gente acessa esse tipo de informação. Eu ainda não sei, mas eu sei que é o caminho que eu quero seguir, sabe? Eu quero trabalhar com isso. Aonde que eles trabalham com os robôs que eu conheço? Bom, eu já tenho umas 4 ou 5 empresas em mente. Não vou falar para vocês não roubarem minhas vagas, tá? Mas um exemplo que eu trago aqui, que é a empresa que eu atuo hoje diretamente, que é a TakeBlip, uma empresa que tem crescido demais em atendimento humanizado com pessoas. Você cria o fluxo do robô, você pode integrar ele com o IBM Watson, com várias outras inteligência artificial. E aí eu comecei assim, bom, o IBM Watson está aqui, como é que eu faço para acessar ele, para chegar lá na IBM daqui a pouco para estudar IA, porque eu quero trabalhar com isso. E aí a gente começa a pirar o cabeção, que daí falando de inteligência artificial a gente já estoura o miolo, né? Aí sai fora da nossa tecnologia web aqui. Mas, cara, foi um prazer aí compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha trajetória. Vi que o Bruno comentou ali um pouquinho antes, né, que ele tem sobrinhos gêmeos, e realmente, cara, para nós que somos desenvolvedores, a questão de gêmeos não é fácil. O começo foi bem difícil, tentar encaixar tudo. Mas uma coisa, um lado é bom, por exemplo, os meus filhos são 2 meninos gêmeos, né? Então, um pode ser front-end e o outro back-end. Então, já temos a família bem definida aí para onde que vai cada um. Brincadeiras à parte, foi bem bacana compartilhar com vocês. Eu acho que, se vocês tiverem alguma pergunta, eu acho que esse é o momento. Um de cada vez, tá, pessoal? Fica tranquilo. Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Tu disse que faz alguns trabalhos de freelance para aumentar a renda e tal. Conta um pouco sobre eles, aonde você consegue, onde você tem contato com as empresas, se você usa alguma plataforma e tal. Boa. Cara, para trabalho freelancer, eu gosto muito de usar plataformas como o Workana, né? Eu não uso somente ela, mas ela que tem chamado mais por enquanto. Tem o Ninja também, que manda para a gente. Até tem que olhar meu cadastro, está desatualizado lá.
Mas ainda assim, eu acho que é a parte que mais chama essa aplicação. Indicações também, né, cara? Por exemplo, eu fiz um trabalho para uma associação de pessoas que trabalham com a empresa de água aqui no Sul, e eles me indicaram para vários sindicatos e associações. Então, tipo, cara, hoje eu tenho em torno de 10 a 15 associações que foram indicação de um cliente só, entendeu? Então, qual que foi o projeto? Foi um blog que eu fiz para eles, e esse blog, inclusive, está no meu portfólio aqui, lá embaixo nos projetos entregues, né? É a Ascorsan. Eles usam esse blog para comunicar com os associados, colocar a questão de áreas de lazer que o pessoal pode visitar, enfim. E foi basicamente uma integração do WordPress com o banco de dados deles. Então, deles eu fui para outras associações que estão rodando no momento, então tem aquela questão de confidencialidade e tudo mais, e até porque algumas são competidoras das outras, então a gente não pode ficar comentando muito, mas eu acho que o mais forte, cara, é você trabalhar primeiro o Orkana, botar suas experiências lá, que uma hora você vai ser chamado, e nessa hora que você for chamado, tipo, fazer o melhor serviço possível. Às vezes, como foi nesse primeiro caso aqui, o primeiro serviço que eu fiz para ele foi um valor muito abaixo de mercado, sabe? Mas era uma coisa que eu conseguiria alcançar e me manter também com esse recurso. Então, foi bom para mim, foi bom para eles também. E aí, a partir desse momento, a gente foi evoluindo o sistema e melhorando também na questão de orçamento, que eu passava para eles, os valores iam aumentando também. Então, eu recebia de volta esse investimento inicial. Então, vai muito da estratégia que você quer usar no momento, sabe? Nesse momento de início de carreira, eu decidi usar essa estratégia de, tipo, cobrar menos no mercado para ganhar o cliente, e aí ganhando o cliente, fazendo, tipo, preciso fazer uma alteraçãozinha simples. Manda aí que eu altero, não tem problema, não tem custo. É uma mais complexa? Não, manda um orçamento, a gente aprova, tudo certinho. Sabe, conquistar o cliente, pegar ele, e aí dele eu consegui vários Sim. outros. E tipo, às vezes eu vejo no Orkana, assim, sites como esse, uns projetos muito, muito complexos, sabe? Aí você, tipo, o que que você recomendaria? Você recomenda buscar freelance para aprender mais, sabe? Ter esse contato direto com o cliente, ou você recomenda ir por um estágio, assim, e só depois de você ter uma experiência no mercado de trabalho você começar a buscar freelance? Perfeito, João. A questão do freelance, quando a pessoa procura, ela espera um funcionário preparado para executar aquela tarefa. Então, assim, o que que eu diria? Você domina aquela tarefa que você quer executar, show de bola, você não precisa ser um top profissional da área, sabe? Mas, por exemplo, esse primeiro que eu fiz da Ascorsan, que era um blog, eu precisaria saber PHP mais QL e fazer a conexão com tudo, subir o site, precisaria desse tipo de conhecimento. Na época eu tinha bem tranquilo esse conhecimento. Agora, se o cara pedisse, cara, faz um sistema XYZ que vai ligar para o funcionário, porra, daí não, aí eu não vou conseguir atender ele, entendeu? Então, assim, nessa parte de freelancer, tenta pegar sempre freelas que você alcança, você tem um nível assim, cara, isso eu consigo fazer. E aí, o que que vai te dar essa noção de conseguir fazer? É você pegar e fazer projetos, pequenos projetos. Por exemplo, eu vou fazer um portfólio, vou fazer um blog com React ou um próprio WordPress, sabe? Você aplicar esses projetos, aí você vai começando a entender algumas coisas como funciona, e você vai ganhando essa experiência. E aí você também pode colocar lá, ó, fiz esse projeto, coloca no Orkana, e por aí vai. Você vai aumentando seu portfólio e aí, obviamente, seu conhecimento vai aumentando, você consegue aplicar nesse freelance. Então, eu diria primeiro para ter um pouquinho de conhecimento no que você vai trabalhar. Eu consegui responder tudo, João. Sim, muito obrigado. Perfeito. Alguém mais tem alguma curiosidade, alguma pergunta? Acho que é isso então. Bom Beleza? demais, Felipe. Valeu muito.
Tô sabendo aí um spoiler que vai ter uma segunda parte. Opa, tô sabendo agora também. Brincadeira, já sabia. Então, acho que dá para trazer também mais alguns pontos aí bem legais para a galera. E bora para aula, né, galera? É isso. Vamos lá. Demorou. Valeu aí, Felipe. Valeu, Valeu, gente. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.